Boa tarde a todos. Iniciaremos agora a aula de sistema digestório. O sistema digestório compõe um conjunto de órgãos que, ao longo da passagem do alimento, esses órgãos executam as seguintes funções: apreensão do alimento, ou ingestão, mastigação, deglutição, digestão mecânica e química e enzimática, absorção dos nutrientes e eliminação de todos os resíduos indigeríveis. Claro, se executa isso nem sempre no mesmo órgão ou nos mesmos órgãos. Cada órgão tem a sua função e colaboração na digestão dos alimentos. O sistema digestório está composto do tubo digestório, que são os órgãos que apresentam luz no seu interior, órgãos ocos, e também por estruturas anexas ao sistema digestório. Quem são essas anexas? Os lábios, a língua, os dentes e as glândulas anexas. Glândulas anexas que ficam fora dos órgãos do tubo digestório e que liberam o seu produto de secreção na luz de um órgão do tubo digestório. São elas as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas na sua porção exócrina, que exerce funções digestivas. Vamos começar então pela cavidade oral, onde apresentamos um epitélio sempre de acordo com o grau de atrito que o alimento executa. Na cavidade oral, além da língua, dos dentes, dos lábios, nós temos também o órgão fonador, que é o órgão que permite que nós conversemos uns com os outros, que fica então o órgão fonador na orofaringe e é formado por cordas musculares revestidas por epitélio de revestimento estratificado plano, não queratinizado. Então, num eventual tratamento das cordas vocais, normalmente ocorre uma lesão nesse epitélio e inicialmente levando ele a se tornar queratinizado e sequencialmente talvez uma reação adversa maior. Na cavidade oral, o alimento em si, ele vai ter locais de maior atrito ou menor atrito com a mucosa da cavidade oral. Então, toda a mucosa da cavidade oral é formada por tecido epitelial de revestimento estratificado, plano. Em alguns locais ele é queratinizado e em outros locais ele é não queratinizado. Então, que locais é queratinizado? Em especial, vamos falar da língua. A língua tem a superfície dorsal queratinizada e a superfície ventral não queratinizada. Assim como também todo o assoalho da cavidade oral não é queratinizado. Nesses locais onde não há queratina, é facilmente observada, inclusive, a vascularização do tecido conjuntivo da lâmina própria que fica abaixo do epitélio. Então, na cavidade oral, nós vamos ter tecido epitelial de revestimento estratificado plano, em alguns locais queratinizado, em outros locais não queratinizado. É chamado, então, de mucosa de revestimento, o não queratinizado, e mucosa mastigatória, o queratinizado. Bem, na língua, nós vamos encontrar várias papilas, que são projeções do epitélio e também da lâmina própria, que fica abaixo desse epitélio. São chamadas de papilas linguais e algumas delas executam apenas função mecânica e outras executam função gustativa. Função mecânica é apenas a função de manter o alimento naquela região ou acima da língua. Função gustativa são papilas que apresentam estruturas que permitem elucidar o gosto do alimento, a sua característica química, e enviar para o sistema nervoso central a informação das características do alimento que está sendo ingerido. Essa estrutura que permite discriminar o gosto chama-se de botão gustativo, e eles vão estar presentes nas papilas gustativas. Então, no dorso da língua, na região dorsal da língua,
nesta região aqui da língua, nós vamos encontrar na região dorsal da língua, então, nós vamos encontrar basicamente 3 tipos de papila. A papila mais representativa, a papila que ocorre em maior quantidade, são as papilas filiformes. A papila filiforme, ela é apenas queratinizada em grande quantidade e ela tem forma de fio, por isso esse nome filiforme. Ela, então, é apenas uma papila mecânica, com função mecânica. O segundo tipo de papila, mais encontrada na língua, são as papilas fungiformes. Papilas fungiformes são papilas que têm um formato de cogumelo, daí o nome fungo, né? Fungi de fungo. E elas apresentam na sua região superior, então na face dorsal, tá? As estruturas que permitem diferenciar o sabor, chamados então de botões gustativos. Então essas 2 papilas, filiformes e fungiformes, se distribuem por toda a região dorsal da língua. E mais próximo do V lingual, então do terço, da divisão dos 2 terços anteriores com o terço posterior da língua, ocorre um conjunto de papilas maiores, chamadas de papilas circunvaladas. Circunvaladas ou apenas valadas, porque elas apresentam um halo, um valo ao redor da papila. Ela em si, ela fica afundada e esse anel circunda toda ela, de forma que o alimento misturado com a saliva penetra nesse tipo de papila e aí sim ele afunda nesse valo e é percebido por botões gustativos que se encontram nas faces aqui laterais. Vamos de novo. Nas faces laterais aqui dessa papila. Então, nós temos botões gustativos aqui e aqui. Enquanto na fungiforme temos botões gustativos aqui na região dorsal. E na filiforme não temos botões gustativos. Nessa papila circunvalada, para que não fique resíduo do alimento, ela apresenta várias glândulas aqui na sua região ventral, do sulco. Então, ela apresenta várias glândulas e são todas glândulas serosas, então secretoras de uma substância serosa que na verdade é enzimática. A enzima que é representada ou que é produzida em maior quantidade nessa glândula aqui, que é uma glândula salivar serosa, que libera sua secreção aqui no ducto da papila. A enzima mais representativa dessa secreção é a lipase, que vai degradar moléculas de lipídio para que novos alimentos penetrem nessas regiões aqui e sejam percebidos pelos botões gustativos que estão aqui. A fungiforme não tem glândulas salivares porque o alimento passa por cima da língua e é percebido, então, por aqui, pelos botões gustativos que estão na região dorsal da papila fungiforme. Na língua como um todo, ela vai aqui, então, na região ventral apresentar uma mucosa de revestimento, e tanto na mucosa aqui mastigatória quanto de revestimento, abaixo do epitélio tem tecido conjuntivo frouxo, e depois músculo, e músculo estriado esquelético em diversos sentidos, certo? O que possibilita o movimento da língua em todas as direções, na cavidade oral. As papilas, então, fungiformes e circunvalada, que apresentam a função gustativa, executam esta função justamente por apresentarem um conjunto de células chamadas, então, de botão gustativo. Na verdade, é um epitélio sensorial. É um epitélio que percebe condições químicas do alimento e informa isso via nervo facial para o sistema nervoso central. O que é um botão gustativo? É esta estrutura aqui no meio do epitélio de revestimento. O botão gustativo é essa estrutura aqui, ovoide, que apresenta um poro.
E é por este poro aqui que o alimento misturado com a saliva penetra e vai ser percebido por uma determinada célula aqui que informa a um dendrito de uma célula nervosa. Esse epitélio aqui, entendam que ele ou é o epitélio da região dorsal da papila fungiforme ou o epitélio lateral da papila circunvalada. São esses dois epitélios, dois tipos de papilas gustativas que os adultos apresentam. Num desenho esquemático, aqui está o poro, onde o alimento misturado com saliva penetra e ele é percebido por essas células aqui, ó. As células aqui que estão, então, consideradas aqui pintadas, né, em rosinha. Essa célula tem a capacidade de informar para essas terminações nervosas aqui, que na verdade são dendritos de neurônios, qual a característica química do alimento. Então, se ele é mais ácido, se ele é mais azedo, se ele é doce, salgado ou proteico, que são os 5 sabores, gostos detectáveis. Bem, essas células aqui não são células nervosas, tá? Ele é um epitélio sensorial, mas ele não é a célula em si que vai fazer a informação. Ela só decodifica e registra a informação para o dendrito de uma célula nervosa. Então, ela passa aqui a informação para esses dendritos. Também ocorre nesse botão gustativo uma célula aqui representada em vermelho, uma célula de suporte, e também algumas células basais. Quando a gente queima a língua, a gente às vezes perde um pouco a capacidade de diferenciar gostos. E esta perda da função ocorre justamente porque parte dessas células aqui do epitélio foi perdida e muitas vezes também parte destas células aqui foram queimadas. E aí as células de reserva precisam se dividir e se desenvolver, evoluir para células de suporte e também para a célula gustativa efetivamente. Então, por alguns dias se fica com a região queimada pelo alimento ou pelo líquido quente, com perda, tá? Às vezes até mesmo perda do tato lingual, da condição então de sentir a característica física do alimento e muito menos se consegue perceber o gosto dos alimentos. Mas tudo isso aqui regenera, né? Todo o epitélio da cavidade oral regenera. Em média, o epitélio da cavidade oral ele regenera a cada 5 dias. Se queima, então, em até 5 dias, já se tem novamente todas as aptidões restauradas. Saindo da cavidade oral, vamos agora aos órgãos de deglutição, digestão e excreção, que são eles, então, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Esses órgãos, eles apresentam camadas que são muito semelhantes umas às outras e por isso, na nossa aula, eu vou salientar em especial as diferenças. Todos esses órgãos fazem parte do tubo digestório e eles apresentam a sua parede com a seguinte estrutura, de fora para dentro. Na região aqui externa, se tem uma camada de tecido conjuntivo, denso não modelado, chamada de adventícia, túnica adventícia. Quando ela é apenas formada por tecido conjuntivo denso não modelado, ela é realmente adventícia. Quando ela apresenta esse tecido denso não modelado, mais um epitélio simplesinho, um tecido epitelial plano simples, de revestimento plano simples, é chamada de serosa. Qual é a diferença de uma e de outra? A serosa protege mais o órgão do que a adventícia, uma vez que ela tem uma camada epitelial externamente. Então, quando um órgão fica está, a sua anatomia correta, é solto dentro de uma cavidade, normalmente ele tem serose. Quando ele se encontra próximo à parede ou próximo a outro órgão, ele vai apresentar apenas serose, porque ele não precisa de se proteger de outro. Depois, mais internamente, essa camada aqui 3 e 4 é a camada muscular. E a camada muscular normalmente é apenas formada por tecido muscular liso.
Essa camada apresenta duas orientações do músculo. Uma região mais interna, próxima da luz, que é onde o músculo está organizado de forma espiral, como a espiral do caderno da gente, e outra mais externa, próxima da adventícia, onde o músculo liso está organizado longitudinal, ao longo da passagem do alimento. Então, essas duas apresentações fazem com que o alimento, ao ser deglutido, estar no estômago e no intestino, faça contato pela contração do músculo em espiral, faça contato com células de toda a mucosa, de toda a luz. E o músculo longitudinal, liso, no sentido longitudinal, vai fazer um movimento de peristaltismo, fazendo com que o alimento percorra todo o tubo digestório. Certo? Mais internamente, o que nós temos então nesses órgãos que apresentam luz? Aqui no número 2, nós temos então novamente representado em rosa tecido conjuntivo, denso não modelado, chamada de submucosa, e muitas vezes apresenta ainda uma pequena camada de músculo liso, que tem uma função importante de auxiliar na manutenção, no movimento do alimento dentro do tubo digestório. E por último, bem próximo da luz, onde vai passar o alimento, existe um epitélio, aqui representado em azul, e abaixo dele o seu conjuntivo frouxo, que vai formar o que se chama de mucosa. Mucosa é, então, tecido epitelial de revestimento mais a lâmina própria, em órgãos, então, ocos, certo? Essa é a conformação, então, da parede dos órgãos do tubo digestório. E eu vou salientar para vocês, em especial, as diferenças. Entre as células próximas, então, da luz do órgão em questão, e também entre as túnicas de tecido muscular liso, ocorrerão estruturas chamadas de plexos nervosos. O que são plexos nervosos? Plexo nervoso é um conjunto de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, o plexo nervoso, ele é um conjunto de neurônios que, já que está aqui no nosso órgão do sistema digestório, terá a função de coordenar a contração da musculatura lisa, quando ele estiver entre as camadas de músculo liso, e sempre ocorre, ou também de coordenar as funções do epitélio e regeneração do tecido conjuntivo e funções do tecido epitelial do órgão. Esses dois plexos são chamados então de plexo submucoso e plexo aqui de mioentérico, para entender. Então vem aqui um nervo, um vaso arterial, um vaso venoso e vem também fibras nervosas, tá? E que ao longo aqui ela vai aglomerar aqui corpos celulares. Corpos celulares. E eles vão ficar aqui concentrados, e o que temos antes e depois são ou dendritos ou axônios. Vamos começar então pelo esôfago. O esôfago é um órgão tubuloso, muscular, que inicia a deglutição por movimento voluntário. Então nós temos no início do esôfago, na sua porção superior, músculo estriado esquelético, e logo a seguir uma transição para o músculo liso já. Então a luz do esôfago normalmente ela está fechada, tá? Ele tem essas pregas aqui que são longitudinais ao longo do órgão, que normalmente está fechado. O esôfago ele se abre para engolir líquido ou alimentos sólidos ou pastosos. Tudo que vocês enxergam aqui, ó, em rosa, é o epitélio. E o epitélio do esôfago é tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, não queratinizado. Normalmente não é queratinizado. Para facilitar a passagem do alimento, como esse epitélio é estratificado, então ele não é secretor, o que ocorre no esôfago? Aqui abaixo da lâmina própria de mucosa, então na região da submucosa, ocorre uma grande quantidade de glândulas mucosas que secretam muco.
e que liberam o muco na luz do esôfago, aqui. Tá? Então, isso tudo é para facilitar a passagem do alimento. Enquanto se deglute, essas glândulas liberam o produto de secreção na luz do órgão. Então, são consideradas glândulas exócrinas. Só que elas não têm uma cápsula de tecido conjuntivo. Então, elas estão mergulhadas na lâmina chamada de submucosa. Mais externamente, para vocês entenderem o que são as camadas musculares, aqui é um músculo liso, tá? Em orientações diferentes. E aqui bem por fora, a túnica adventícia. Então, a túnica adventícia, ela se assemelha a uma cápsula nos órgãos. Ela fica o oposto da luz. Aqui a gente tem a luz, onde passa o alimento, e a túnica adventícia fica lá fora. Um maior aumento, para vocês entenderem que as glândulas mucosas, o produto de secreção não fica aqui. Ela é liberada, a secreção, por ducto que deságua, né? Se abre aqui no epitélio. E aí esse muco fica aqui, no esôfago, e passa junto com o alimento. E se adere ao alimento durante a deglutição. Na região do cárdia, então, após a passagem pelo hiato, região do hiato, o esôfago encontra ou se conecta com o órgão estômago. E o epitélio do esôfago é esse epitélio que a gente já viu aqui, ó, estratificado plano, pavimentoso ou plano, não queratinizado. Por quê? Porque há certo atrito do alimento com na passagem do esôfago. Então, algumas células são perdidas. E, novamente, né, depois, próxima aqui da lâmina basal, entra em divisão celular e vai repovoando toda essa altura do esôfago. E essa lâmina aqui é um aumento desta regiãozinha aqui. Aqui estão as glândulas do esôfago. Bem, mas no estômago, o epitélio muda bruscamente. Essa lâmina ela é um corte, então, longitudinal da região do cárdia, que é a região de transição entre o esôfago e o estômago. E reparem que aqui, esse epitélio que era estratificado, passa a ser, a partir daqui, um epitélio plano. Ó. Esse epitélio plano é o que forra, reveste a luz do estômago. Tá? Então, cárdia é a região de transição entre esôfago e estômago, e ela é caracterizada pela passagem abrupta chamada, ou repentina, do epitélio de estratificado plano para o cilíndrico simples. Essa é a característica histológica do cárdia. Nesse desenho esquemático que eu trouxe aqui, e eu gosto muito dele justamente porque ele mostra as diferenças importantes para nós, o esôfago nós estávamos aqui, ó. Tá? Aqui está o epitélio e as glândulas aqui da mucosa e da submucosa. Aí nós passamos para o esôfago, depois para o intestino delgado e depois para o intestino grosso. Então essa imagem aqui voltará em outros slides. O cárdia fica exatamente aqui nessa divisão. Que características tem então o nosso estômago? Já vimos que o epitélio é diferente. O estômago, ele vai apresentar o epitélio cilíndrico simples e esse epitélio ele reveste absolutamente qualquer dobra que exista na mucosa estomacal. De forma externa, o estômago recebe, ou mais externamente, mais longe da luz, o estômago recebe um reforço muscular. Então, aquela camada túnica muscular dos órgãos ocos, que nós já vimos, no estômago ela é formada por 3 orientações de músculo liso. Um circular, ou espiral, o outro longitudinal e um oblíquo, como forma de reforço. Porque é exatamente o movimento peristáltico do estômago que vai misturar o conteúdo estomacal com as enzimas e secreções estomacais. Certo? Bem, na mucosa estomacal, próxima então do alimento, nós encontramos que tipo de organização?
nós encontramos algumas pregas circulares no estômago e o epitélio em si, aí no microscópico, ele é formado por invaginações que vão formando glândulas tubulares ramificadas. Então, reparem aqui é o epitélio e aqui ele penetra e às vezes até se ramifica, ó, penetra de novo e se ramifica. Então, ele forma o que se chama de glândula gástrica. Essa glândula gástrica apresenta diferentes células, todas são cilíndricas, só que apresenta diferentes células com funções diferentes e principalmente com secreções diferentes. 6 tipos, na verdade, de todas elas nós vamos encontrar. Estas glândulas, chamadas de glândulas gástricas, elas são compostas, então, desses tipos celulares distintos, e a primeira dela em contato com a luz do órgão são essas células aqui, chamadas de células mucosas ou de revestimento do órgão, tá? E elas secretam um muco bem neutro, tá? Que tem a função de proteção. Como vocês sabem, o pH do estômago normalmente é ácido, ou seja, muito baixo, e as próprias células precisam secretar alguma substância, que na verdade é um muco, para se autoproteger desse pH muito ácido. Senão a própria membrana celular da célula de revestimento seria degradada. Desta forma, o que protege a mucosa estomacal é o muco com um pH neutro. Então, o ácido vai ficar mais longe dessas células aqui de revestimento. Logo abaixo delas também ocorrem misturadas com elas umas células chamadas de regeneradoras ou de reserva. Essas células são responsáveis por proliferar a cada 5, 7 dias para repor alguma célula daqui que tenha sido perdida durante a passagem do alimento. Lembrando que na luz do estômago nós temos só epitélio cilíndrico simples. Então, se alguma célula é perdida durante a passagem do alimento, outra célula vizinha do lado é que tem que regenerar, tem que recompor esse epitélio. Por quê? Porque abaixo do epitélio tem tecido conjuntivo frouxo, que é inervado, vascularizado e não pode entrar em contato, não deve entrar em contato com o conteúdo gástrico. Abaixo dessas células de reserva começam a ocorrer células bem diferenciadas. Nós temos então células aqui, um pouco mais, células então mucosas do colo, que secretam uma grande quantidade também de muco para a lubrificação do alimento, não é um muco protetor. Depois então, células aqui representadas em laranja, tá? Células parietais ou oxínticas, são células que secretam ácido clorídrico, são elas então responsáveis pela produção de uma secreção com pH muito baixo, e também secretam uma outra substância chamada de fator intrínseco gástrico. Esse fator intrínseco gástrico é responsável pela absorção de vitaminas do complexo B lá no intestino. Então, esse fator intrínseco gástrico é liberado na luz do estômago e vai acompanhar o alimento até chegar lá no intestino delgado, para que seja absorvido o complexo de vitamina B. Mais abaixo, então, nós vamos encontrar 2 outros tipos de células, célula endócrina e células principais. Célula principal, também chamada de péptica, faltou um acentinho ali, péptica, e ela é responsável pela secreção de pepsinogênio, renina e lipase gástrica. Porque aquela lipase que nós já falamos, a lipase lá das glândulas da papila circunvalada, ela atua, mas ela só atua ali no alimento enquanto está na cavidade oral. Depois, ela é degradada. Bom, essa célula chamada de principal ou péptica, ela é a que ocorre em maior quantidade, por isso ela é denominada de principal mesmo, certo? Então, ela ocorre aqui normalmente na base, tá, da glândula.
E também ocorrem células chamadas de endócrinas ou enteroendócrinas, que são células que liberam hormônios gástricos, hormônios que atuam ou no próprio órgão ou em órgãos do sistema digestório, indicando que tipo de enzima deve ser secretada enquanto o alimento está passando. Tá? Então, dessa forma, no estômago nós temos 6 tipos de células, formando então o revestimento epitelial e também a glândula gástrica. E isso tudo fica mergulhado na lâmina própria do órgão. Essa glândula gástrica está aqui representada. Entre glândulas gástricas existe uma rede de vasos sanguíneos importantes que nutre, que regenera esse tecido aqui da lâmina própria e faz a nutrição, então, através do conjuntivo frouxo do tecido epitelial. Os 2 tipos de muco que nós comentamos, o muco de revestimento e o muco de lubrificação do alimento, ele faz com que o epitélio fique em um gradiente de pH, chamado, né, de gradiente de pH. Quem faz isso? Qual a função dele? Ele promove uma barreira para as células epiteliais não entrarem em contato com o pH extremamente ácido. Então, na luz do estômago, nós encontramos um pH 2, 1,5 a 2. Depois, abaixo disso, protegendo, escondendo o epitélio, encontramos um pH já de 5, um pouco mais alto, tá? Que é essa camada de muco da superfície, secretado por células aqui de revestimento. No próprio, aqui no início das glândulas, nós já encontramos um pH 6 e 8. Claro que isso aqui é interno, se eu tivesse que medir na lâmina própria. E já lá embaixo, tá, no final então da túnica mucosa, nós encontramos já um pH neutro de 7,4. Então, esse pH aqui, extremamente ácido, não age diretamente nas células epiteliais, não corrói elas, porque existe um muco de proteção, um muco com pH 5, protegendo o epitélio. Mas existem alguns casos que esse muco de proteção não é suficiente, ou então alguma coisa penetra além desse muco de proteção. E aí eu trouxe o exemplo para vocês de uma lesão no estômago causado por uma bactéria chamada então de Helicobacter pylori. Essa bactéria, ou H. pylori, né? Essa bactéria tem uma característica importante que, uma vez descoberta, tornou possível o tratamento dela. Essa bactéria, ela consegue penetrar no muco, nesse muco de revestimento, e ficar abaixo dele, de forma que aquele conteúdo pH extremamente ácido, de 2, não consiga degradar essa bactéria, não consiga matar essa bactéria. E o objetivo dela é penetrar no tecido conjuntivo e se manter viva. Então, o que ela faz? Ela, abaixo aqui desse muco, dessa barreira mucosa de proteção, ela consegue ali criar um ambiente para ela e neutraliza o suco gástrico, ou o ácido gástrico. Com isso, ela consegue degradar, inclusive se proliferar, e degradar as junções que existem entre as células epiteliais. Lembram? Toda célula epitelial, o tecido epitelial é pobre em matriz e rica em junções. Então, ela consegue degradar essas junções e corroer o epitélio. Uma vez que ela destrói o epitélio, ela chega exatamente onde ela quer ficar bem protegida, onde é lá abaixo onde tem tecido conjuntivo. Então, ela causa uma reação de degradação e inflamação. Quando ela corrói esse muco, né, quando ela está aqui tentando se sobreviver, e ela entra em divisão celular também, esse muco de proteção, ela consegue destruir ele. E o pH, daí pH 2, lá do conteúdo gástrico, né,
fruto do HCl, ele atua, aí sim, a bactéria corrói o muco protetor, e aí o pH lá do conteúdo gástrico entra em contato com a célula epitelial e corrói ela também. Então a bactéria tem a função de, para ela sobreviver, ela retira esse muco. Inicialmente ela se protege pelo muco superficial, porém depois ela degrada esse muco para sobreviver e aí expõe o epitélio ao conteúdo gástrico. E aí faz um dano no epitélio. E aí causa uma inflamação. Então essas células epiteliais aqui, elas morrem, elas são degradadas, e o conjuntivo abaixo inicia um processo inflamatório, causando aqui aí um edema local. Visualmente, né, num exame de endoscopia, se localiza e se coleta num eventual exame por sonda, se coleta a amostra disso e vai se verificar que aqui nós temos uma reação inflamatória. Bom, toda reação inflamatória vai causar dor, neste caso aqui, porque existe o contato aqui, o acionamento das terminações nervosas do tecido conjuntivo frouxo, que fica abaixo do epitélio. E aí, então, causa dor, que é a dor estomacal que muitas pessoas reclamam, certo? Por uma gastrite também. Então, nem toda gastrite é causada, ou úlcera é causada por H. pylori, mas toda infecção por H. pylori vai causar, a médio prazo, uma inflamação na mucosa estomacal. E aí, o tratamento, só para quem não sabe, né, é antibiótico para a bactéria, né, uma vez diagnosticada, é um antibiótico para a bactéria, e anti-inflamatório e recompositor. Alguns médicos indicam um recompositor aqui da flora, tá? Ou alguma medicação que reponha, né, as células, reponha não, ou que facilite a divisão celular e recomponha então a mucosa do estômago. Flora não. Bem, saindo do estômago, o alimento então passa para o intestino, e o intestino tem duas porções, intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, ele apresenta 3 segmentos, 3 subdivisões, e o intestino grosso também vai apresentar divisões. O intestino delgado tem uma característica super importante, que é a apresentação O intestino delgado tem uma característica muito importante, que é a apresentação de mecanismos que facilitem a absorção dos nutrientes. Ele recebe inicialmente um conteúdo vindo do estômago com um pH bastante ácido. E no início do intestino delgado vão ocorrer várias glândulas secretoras de muco como forma de subir um pouco o pH. Porque no intestino delgado ele não vai apresentar aquelas células mucosas de proteção, que vão secretar o muco protetor. Aqui todas as células epiteliais que entram em contato já com o conteúdo intestinal, a função delas é absorver nutrientes. Então elas não podem ficar secretando muco e também absorver nutrientes, ela não faz as duas coisas junto. Bem, qual é a estratégia que o intestino delgado tem para que a absorção seja a mais efetiva possível? Aumentar a área de absorção. E no intestino delgado, esse aumento da área de absorção ocorre por 3 mecanismos, 3 estratégias. Uma das estratégias são ocorrer muitas pregas, muitas ondulações na mucosa. A segunda estratégia é que nessas ondulações ocorram muitas vilosidades. Vilos são dedos, tá? E a terceira estratégia é que a célula que reveste cada um dessas projeções, dessas vilosidades ou desses dedos, ainda apresentem projeções da membrana apical, que são as microvilosidades. Então, desta forma, a primeira dessas estratégias a gente vê a olho nu. Quando vai numa aula de anatomia, a gente vê as pregas circulares no intestino. A segunda estratégia, às vezes se vê, às vezes não, ela é facultativa, que são a presença de vilosidades. Mas a última delas, as microvilosidades, não são visíveis a olho nu, só no microscópio.
Isso, então, como estratégia próxima da luz. Depois, na formação do órgão intestino delgado, por fora, nós vamos encontrar, além do epitélio, vamos encontrar uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, às vezes com células de defesa, às vezes com glândulas, como nós vamos dar aqui, falar as diferenças. Também encontramos uma submucosa, que é só conjuntivo denso não modelado. Depois, a túnica muscular, com apenas duas orientações do músculo liso, a circular ou espiral e a longitudinal. E por último, a túnica adventícia, ou, quando revestida por epitélio plano simples, chamada de serosa. Muitas vezes esse epitélio plano simples também é denominado de mesotélio, tá? Então, na parte de fora, quando vocês escutarem mesotélio, é a mesma coisa que serosa. É só o epitélio plano simples da parte externa dos órgãos. Então, vamos para vocês entenderem o que são essas 3 estratégias que ocorrem no intestino delgado. Aqui nós temos a camada da adventícia, muscular, submucosa e em verde aqui epitélio. Aqui, macroscopicamente, a gente enxerga no intestino essas ondas, tá? Ou pregas circulares, para entenderem que são dobras da mucosa. E essas dobras, tá? Ela é uma dobra, então, da submucosa e da mucosa aqui com tecido epitelial. Cada uma dessas dobras vai apresentar esses dedos aqui, que são exatamente os vilos. E aqui estão os vilos, ó. Cada um desses dedos são os vilos. E a terceira estratégia é microscópica. Cada célula dessa vai ter uma microvilosidade, que aí, num aumento maior, nós vamos identificar. Os vilos. E cada célula que reveste o vilo ainda tem microvilosidades, que é a projeção da membrana só da superfície apical. A absorção dos alimentos ocorre no intestino delgado pela membrana. A maioria dos nutrientes ocorre a absorção deles pela membrana da célula. E a célula é o enterócito. Então, isso aqui é o enterócito, isso aqui é outro, isso é outro, isso é outro. Esse é outro, esse é outro. Além dos enterócitos, também ocorrem algumas células secretoras de enzimas, que nós vamos ver, e principalmente também células secretoras de muco. E aí são células individuais, são aquelas células chamadas de caliciformes. É uma glândula unicelular, tá? Então, isto reveste cada um desses vilos aqui. Então, isso é um vilo e a microvilosidade vai estar na região apical da célula que reveste ele. Aqui, ó, região apical. Vou voltar aqui. Entre cada vilosidade, entre cada vilo, tá? Entre um vilo aqui e outro vilo, a parte interna, como se fosse dedos, tá? Entre um vilo e o outro vilo, a parte aqui interna, forma uma glândula intestinal. Então, aqui, ó, uma glândula intestinal. Às vezes ela é até ramificada. Bom, essa glândula intestinal apresenta células diferentes. O vilo apresenta só enterócitos e célula caliciforme. Às vezes pode apresentar alguma célula de defesa ali, algum leucócito, tá? Um linfócito, do tipo linfócito. Mas aqui, a glândula intestinal aqui apresenta outro tipo de célula, não enterócito nem célula caliciforme. Aqui, então, nós temos 5 tipos de célula, tá? Para entender. Aqui é o enterócito e célula caliciforme, mas aqui outros tipos de célula. Voltando aqui, nos vilos eles têm aqui vasos sanguíneos e linfáticos. O linfático é importante vocês já saberem que toda molécula de gordura vai direto para um vaso linfático e depois é que se mistura a circulação sanguínea.
e demais nutrientes, água, glicose, aminoácidos vão entrar, então, por um enterócito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses 5 tipos celulares. Temos, então, a região a da periferia, lá da região próxima da luz, o enterócito, que a função dele é absorver nutrientes. Depois, as caliciformes, essas duas ficam, então, aqui, né, na região superior. Depois, internamente, enterendócrina, que produz hormônios gástricos, muito semelhante ao estômago, mas são outros hormônios. Abaixo, né, na região mais abaixo aqui da glândula, células de reserva, que tem a função de repor os enterócitos ou as caliciformes, que são perdidas ao longo da passagem do alimento. Elas se dividem, essas células regenerativas ou de reserva, a cada 24 horas. Enquanto lá no estômago as células de reserva se dividiam a cada 5, 7 dias, as do intestino a cada 24 horas. É diferente a taxa de regeneração. E bem abaixo, células chamadas de Panet, que são células que produzem uma enzima chamada de lisozima. E essa enzima é responsável pela quebra da parede celular de bactérias. Tá? Então, é uma estratégia que no intestino ocorre para, caso alguma bactéria que tenha passado pelo estômago, que tenha sobrevivido ao pH ácido, chegue no intestino, ainda ocorre esse mecanismo de produção de lisozima, que é uma enzima que capaz, então, de romper a parede celular de bactérias. Felizmente. E aí, no intestino delgado, e aí ele está representado aqui por esses dedos, pelos vilos, então entre vilos tem aqui as glândulas, existe uma diferença entre as 3 porções do intestino delgado. A primeira o segmento, né, que são o duodeno, o jejúno e o íleo. No duodeno, ele vai apresentar a chegada aqui de um ducto chamado de ducto biliar, de um ducto chamado de ducto pancreático, por onde chega, então, aí sim, secreções da vesícula biliar e do pâncreas exócrino. Também ocorre no duodeno uma enorme quantidade de glândulas na camada submucosa do duodeno, só que são glândulas mucosas, chamadas então de glândulas de Brunner. Essas glândulas são responsáveis pela produção de um muco com um pH mais alto para neutralizar o conteúdo gástrico que vem do estômago e cai aqui no intestino. Uma vez até elevando o pH, as enzimas do pâncreas conseguem atuar de forma mais eficaz. Então, por isso aqui no duodeno o pH já não é mais pH ácido. Depois, no jejúno, não apresenta mais essas glândulas, nem a chegada de qualquer ducto no jejúno. Segue apresentando vilosidades e as glândulas. E por último, no íleo, na última porção ou segmento do intestino delgado, apresenta uma enorme quantidade de nódulos linfóides. Estão aqui representados como essas estruturas roxas aqui. Nódulo linfóide é um conjunto de células de defesa, basicamente linfócitos T e linfócitos B, que tem a função de defender o órgão frente a patógenos ou substâncias consideradas estranhas. Então, pensem bem, se algum patógeno consegue passar pelo pH ácido do estômago, consegue chegar no intestino, quando está na última porção do intestino delgado, já proliferou muito. Então, é ali, no último segmento do intestino delgado, é que ocorrem muitas células de defesa, para que caso ocorra ali um patógeno, elas reconhecerem e terem uma reação, tá? Ou acionarem o sistema imunológico do indivíduo. Então, essas placas aqui, esses nódulos linfóides,
muitas vezes ocorrem, ou muitas vezes não, sempre ocorrem na região do ilho, e elas ocorrem aglomeradas, chamadas de placas. Tá? Às vezes até num conjunto de vários nódulos desses, em 7, 8, 12 às vezes. Tá? E isso onde é que fica, prof? Fica abaixo do epitélio, naquela lâmina de conjuntivo frouxo. Tá? Inclusive a célula aqui que reveste é uma célula chamada de célula M. Ela não vai fazer absorção. Ela tem a função de apresentar para as células de defesa que estão atrás dela qualquer substância que passar por ali. Certo? Vamos adiante, então. Saindo do intestino, então, delgado, chegamos no intestino grosso. O intestino grosso, ele tem uma função diferente. Ele não vai atuar com tanta digestão e absorção de nutrientes, mas ele vai seguir com uma grande quantidade de absorção de água. E por conta disso, o conteúdo que vai passar na luz do intestino delgado é mais úmido do que o que passa no intestino grosso. Por isso, no intestino grosso, um mecanismo para que o peristaltismo siga ocorrendo, além da contração da musculatura lisa, da túnica muscular, existe no intestino grosso uma grande quantidade de muco. Bom, quem é que secreta muco no epitélio? As células caliciformes. Então, o intestino delgado apresenta células caliciformes? Sim, mas apresenta muito mais enterócitos. No intestino grosso, o epitélio que reveste a luz, ele vai apresentar enterócitos e células caliciformes. E quanto mais próximas da região do reto, maior a quantidade de célula caliciforme, porque o conteúdo está ficando cada vez mais seco, e se não lubrificar, vai parar. Então, o que nós vemos aqui é a representação de enterócitos, aqui em amarelo, e célula caliciforme em azul. Aqui, enterócito em rosa e em branco, porque não se cora bem, o muco, células caliciformes. Então, todas as células que vocês estão vendo aqui em branco são células caliciformes. Também existem aqui na glândula intestinal, no intestino grosso, outros dois tipos de célula, além do enterócito e da célula caliciforme. Bem na base aqui, células de reserva, que vão regenerando as perdidas pela passagem do alimento, e bem lá embaixo, chamadas também células enteroendócrinas, que secretam hormônios digestórios, no sistema digestório. E tem uma diferença entre o intestino delgado e o intestino grosso. O delgado é o único que apresenta vírus. No intestino grosso não há presença de vírus. Então, o que nós estamos vendo aqui é só a região abaixo do epitélio. Vamos voltar aqui, ó. O intestino grosso, ó, ele só tem as glândulas. Não tem vírus. Os vírus são essas projeções aqui. Tá? O intestino grosso não tem. Assim como o intestino delgado tinha segmentos, o intestino grosso também tem segmentos. O segmento seco, no seco, há uma evaginação, chamado de apêndice secal, ou só apêndice normalmente, que é um local com muitas células de defesas, aqueles nódulos linfóides, e ele chega a formar, basicamente, ele é formado apenas por nódulos linfóides abaixo do epitélio. Evolutivamente, esse é um local de defesa do intestino. Tá? Então, nós humanos ainda temos esta estrutura. Talvez daqui a milhares de anos não tenhamos mais apêndice. Bem, ele é um local que, quando há acúmulo de conteúdo fecal, muitas vezes pode ocorrer a inflamação do apêndice e, com isso, causar o que se chama de apendicite. Bom, na última porção do intestino grosso, chamado então de reto, a mucosa vai se tornando gradativamente não absorvitiva e sim protetora. E as ondas do intestino, que até então eram circulares, no reto passam a ser longitudinais, para facilitar a liberação das fezes. Então, nós temos próximo do reto o epitélio, que era cilíndrico simples, vai passando gradativamente para epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado internamente, e assim que passar o anel
anal torna-se pele, e aí então é queratinizada. Importante a gente falar, já que eu falei de tantas células de reserva, que existe o que se chama uma perda de células do epitélio de todos os órgãos do sistema digestivo ou digestório quando o alimento vai passando. Então, essa regeneração é maior no intestino delgado e grosso, menor no estômago e na cavidade oral é praticamente igual ao estômago. Se estima que 25% de todo o bolo fecal é formada por restos celulares da perda do epitélio ao longo da passagem do alimento, certo? E quanto mais regenerar, mais rápido passar o alimento, menor a absorção. Então, com isso, uma grande quantidade de alimento rapidamente ingerido não vai fazer com que todo esse alimento seja absorvido, certo? Então, por isso que existem essas estratégias do intestino delgado, porém, uma vez que o indivíduo rapidamente ou de uma hora para outra aumente o seu consumo, a quantidade de alimento consumido, não vai fazer necessariamente que todo esse alimento seja absorvido, porque existe uma adaptação do trato digestório. Tá certo? Agora nós vamos ver na próxima aula glândulas anexas do sistema digestório. Até a próxima!